Glória a Deus. Você pode sentar, tá? Pode ligar as luzes, por favor. Glória a Deus. Bom é estarmos na presença do Senhor. Hoje nós tivemos uma aula muito edificante na escola de ministério. Fui muito surpreendida pelos alunos. Eles tinham uma tarefa para trazer, e eles trouxeram a tarefa deles. Falei assim, rapaz, tem um monte de pregador se escondendo. Um monte de gente que fala bem, maneja a palavra se escondendo. E na escola de ministério, né, cada um leu uma palavra, né, e explicou a sua palavra rapidamente. Mas o que é interessante é como Deus ele fala a cada coração, né? Nós só precisamos nos dispor a tirar um tempo para ouvir o Senhor e para ouvir aquilo que Ele fala conosco, né? E teve muitas pessoas que elas foram confrontadas, porque na primeira aula eu perguntei, né? Qual o seu versículo preferido? Nós temos nosso versículo preferido. Até o nosso lugar na igreja preferido nós temos, né? Engraçado o ser humano, né? Parece que tu senta no lugar e até as pessoas já marcam o lugar que tu senta, né? Não, esse lugar aqui é do fulano, né? Vou deixar aqui. E teve duas pessoas que falaram que elas foram muito confrontadas porque elas não tinham um versículo preferido. Ou seja, elas não meditavam nas escrituras sagradas e a partir daquele dia elas começaram a meditar e prepararam seu esboço bonitinho. Porque, amados, a palavra de Deus é o que vai transformar a nossa vida. Hoje eu acordei com uma vontade incomum de orar. Por que incomum, pastora? Porque o que eu estou sentindo hoje não é comum do que eu sinto de orar. Eu falei, meu Deus, será que eu vou morrer já? Será que eu vou partir já para a glória? Sabe aquela vontade de orar assim que não te dá nem fome? Eu falei, misericórdia, está acontecendo alguma coisa, Jesus, e não é eu. Não sou eu, Pai, não é de mim, porque ai de mim. Às vezes o Espírito ele começa a falar, mas conosco que a gente começa a rejeitar aquilo que o Espírito está ministrando sobre o nosso coração. Sabe, que essas vontades incomuns, elas venham ser crescentes na nossa vida, todos os dias, até que o Senhor venha. Porque o mais interessante da escola de ministério é que, muitos falaram, né, que a gente vem para o culto para cultuar o Senhor. A gente não vem para o culto para receber uma palavra, né, uma profecia, uma revelação, algo que vai deixar nossa semana, né, lá no gás, né? A gente vem para o culto para cultuar a Deus. Ou seja, a gente veio para cá hoje para oferecer um culto ao Senhor. A gente veio porque a gente entendeu que Ele é o Senhor das nossas vidas, então a gente veio para honrar. É igual quando você é convidado para um aniversário ou para um casamento, né? Você vai muitas das vezes porque você quer honrar aquele convite, né? Porque alguém te convidou para estar lá. O culto ao Senhor é isso, a gente vem porque a gente quer honrar o nosso Senhor e o nosso Salvador. E eu digo, honre os seus convites, honre as suas festas que você é convidado, porque para você ser convidado teve um monte de gente que ficou de fora. Então comece a honrar em nome de Jesus, porque a honra ela abre portas para a nossa vida. Amém? Mas eu quero ler uma palavra. Por mim, a gente ia embora orando, viu? Eu não vou fazer isso com vocês não, porque a vontade comum é minha, né? Depois eu me resolvo com Deus lá na minha casa. João capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia no livro de João capítulo 5. Vamos estar lendo essa passagem. Deus tem algo para ministrar ao seu coração. É um tempo de crescimento, um tempo de avivamento para a igreja do Senhor. O avivamento, ele não só acontece em massa, mas como ele acontece dentro do nosso coração, em cada um de nós. Primeiramente, ele vai acontecer em cada um de nós, depois pode acontecer em massa, em vários lugares, né? Creio que o TCM Brasil ele foi um grande avivamento que aconteceu. Não foi só um ajuntamento de pessoas, quem estava lá, com certeza foi muito avivado, saiu de lá muito cheio de Deus e muito renovado da presença. E a gente tem que ficar ligado com aquilo que Deus está fazendo no meio de nós. E eu creio que Ele está levantando uma igreja avivada. Amém? Acharam? João capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse para que porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando. E o primeiro a entrar no tanque
Uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse, ou de qualquer enfermidade. Estava ali um homem enfermo, que havia 38 anos, diga 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Fala para quem está perto de você: você precisa se levantar. Glória a Deus. Essa passagem aqui de João, onde Jesus cura esse paralítico, ela é uma passagem comum. Não se poderia curar no sábado, pela lei de Moisés. Era proibido curar, era proibido carregar a cama, pela lei. Só que quando Jesus ele entra, em qualquer situação da nossa vida, mas ele não vai olhar para a lei, ele não vai olhar para aquilo que foi estabelecido humanamente. Jesus sempre vai entrar com uma ação de transformação e de mudança. Esse tanque significava misericórdia ou casa da graça. Então imagine você, quantas pessoas não existiam naquele lugar para ser curado. Existiam 5 portas naquele lugar, né? A água se movia, quem chegasse primeiro recebia a sua bênção, recebia o seu milagre, recebia a sua cura. Jesus ele entra num cenário totalmente contraditório a tudo que pudesse acontecer. Ele quebra as regras, ele quebra as leis, ele inflige tudo aquilo que os homens estabeleceram para aquele tempo, para aquele lugar. Porque foi para isso que Jesus ele veio, né? O véu se rasgou do alto para baixo para trazer realmente uma transformação, uma cura. Não que a gente vá viver por aí infringindo as leis, né? Não. Mas nós não podemos andar apegado àquilo que os nossos olhos estão vendo, aquilo que os homens estão dizendo, o diagnóstico a qual nós recebemos. Nós temos que olhar para Jesus e dizer assim: existem várias saídas para a minha vida. Ou seja, eu não posso pegar um diagnóstico humano, eu não posso me apropriar, né, daquilo que Jesus não entregou para mim. Esse homem havia quantos anos naquele lugar? Mais da metade da sua vida. Pela palavra de Deus, a gente vai viver até os 70, passou dos 70 é lucro, é saldo. E em nome de Jesus que você tenha esse saldo aí, pelo menos, né, até 100 anos você viva. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, que Senhor, que eu viva até 100 anos, Pai. Com saúde, Jesus. Com saúde. Em nome de Jesus. Metade da vida dele, praticamente ele passou naquele lugar. Ele estava deitado em uma cama. Ele estava prostrado diante de uma situação. O que levaria uma pessoa a ficar 38 anos no mesmo lugar, parado, esperando o milagre acontecer, e o milagre não acontecia? Você observe isso, comece a imaginar 38 anos da sua vida, você parado em um lugar, em um cenário totalmente contraditório, em um cenário de cegos, coxos, né? E muitos enfermos. Cego e coxo não é enfermo? Acredito que não, né? É só uma paralisia, né? Muitas pessoas doentes estavam ali. Com certeza ele já tinha se amoldado ao cenário. É o que acontece na vida de muitas pessoas. Ela vai se amoldar ao cenário a qual ela está inserido, ao cenário ao qual ele foi colocado. Talvez ele foi deixado naquele lugar, ele foi abandonado pela família naquele lugar, ou ele resolveu ir para aquele lugar em busca de uma cura, em busca de uma transformação, em busca que algo acontecesse, porque o tanque, né, o lugar ele era conhecido na cidade, o povo conhecia aquele lugar, e a tradição, diga assim, tradição, a tradição dizia que quando as águas se moviam, ou seja, não existia nada de concreto que dissesse que o milagre acontecia naquele lugar. Era uma tradição daquele povo. E é muito comum a gente ver muitas tradições, né, na nossa época, no nosso tempo, né? As pessoas viverem baseadas pelas tradições, por aquilo que todo mundo fazia, e às vezes a gente tem que, né,
repetir os feitos de novo, né, que todos faziam. Como naquele tempo, com certeza não havia medicina, uma medicina avançada, havia a religião era conhecida, mas existiam muitas regras, existiam muitas leis, né? Você já pensou, você vai no hospital, é sábado, e você não pode ser atendido porque é sábado. Você ia ficar feliz com isso? Você ia achar legal você ter que ir no hospital e chegar lá, não tem médico não hoje aqui, porque hoje é sábado, aqui hoje não funciona. Aí você vai ter que esperar até quando? Até segunda-feira, quando voltar tudo normal, você volta aqui, né? Para você poder tomar a sua medicação, para você passar com o médico. Basicamente era isso que esse povo religioso estava dizendo. Você não pode ser curado no sábado. De quanto em quanto tempo será que essa água se agitava? De quanto em quantos dias, né, meses ou anos que levou esse homem a ficar tanto tempo naquele lugar? Mas será que o que ele precisava não era simplesmente de uma cura emocional, de uma fé sobrenatural, ou de uma ação que pudesse mudar a vida dele? Muitas vezes o Senhor está nos convidando para uma ação. E que ação? Uma ação de fé. Uma ação de você agir de conformidade com aquilo que você sabe, não de conformidade com aquilo que você está vendo ou sentindo. Sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor, a palavra de Deus diz. Agora, como ter fé vivendo há 38 anos num cenário caótico? Como ter fé vivendo em um lugar onde todas as pessoas que estavam ali, elas dependiam e elas precisavam de um milagre? Quantos precisam de um milagre aqui? Levante a mão. Todos os dias nós precisamos de um milagre. Nós dependemos de alguma coisa que o Senhor faça por nós. E Ele sempre faz para a glória de Deus. Então, o que chama a minha atenção é o tempo que ele passa naquele lugar. Metade da vida dele, ele está sentado lá, deitado. Não, ele não está sentado, ele está deitado. Quando Jesus encontra ele, está deitado em uma cama. Imagine aí a condição dessa cama. Ele não andava. Ele estava em um lugar onde tinha muitas pessoas doentes, que precisavam também de milagre. Por ele não andar, ele não conseguia chegar à beira do tanque. Quando a água se agitava, mesmo tendo as 5 portas, ele não conseguia chegar lá, porque ele dependia da ajuda de alguém. Hoje você vai sair daqui, sabe, sem as muletas, sem ter que ninguém te ajude para você viver o seu milagre extraordinário, o seu milagre excepcional. Você vai andar, você vai pegar o seu leito e você vai sair do cenário caótico, porque a sua fé, ela vai ser ativada para você olhar para aquilo que Jesus ele pode fazer. Mas nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós cremos que Ele é Deus, e Ele é Deus de milagres e Ele faz. Só que às vezes nós estamos igual esse paralítico, a gente continua deitado, né, esperando que o milagre aconteça. A gente não começa a se movimentar segundo a nossa fé, segundo o que a palavra do Senhor diz para nós. Jesus chega lá e pergunta assim: ei, o que tu quer que eu te faça? Se Jesus perguntasse para você hoje, o que tu queres que eu te faça, você teria uma resposta para ele? Se Jesus chegasse no cenário da sua casa, do seu trabalho, em qualquer lugar caótico, não estou dizendo que a sua casa e o seu trabalho é caótico, são só exemplos, e ele te perguntasse assim: o que tu queres que eu te faça? Se ele falasse: Suelen, o que tu queres que eu te faça? Tu quer ser curado? Você quer ser curado? E não é somente curas físicas, existem vários tipos de curas que o Senhor pode fazer na nossa vida, e a gente tem que detectar essas curas dentro de cada um de nós. Às vezes Deus vai nos fazer perguntas que a gente não tem a resposta, e por nós não termos a resposta, a gente pode até perder, né, o nosso milagre, a gente pode até perder a nossa bênção. Eu lembrei de uma vez que o pastor Jefferson, ele veio aqui na igreja, e ele é muito usado no dom de cura, e nessa época ele estava orando por pessoas, e a cura, né, o milagre saía na mão dele, né? E foi interessante nesse dia, porque ele falou assim: tem uma tesoura aí? O pessoal fica logo assustado, né?
Deus mostrou para ele que a mulher estava com uma cinta e ele queria cortar a cinta da mulher para operar o milagre. Vocês acreditam que a mulher não deixou cortar a cinta? Diga misericórdia. Foi, e ela foi para casa sem receber o milagre dela. Eu falei, Jesus amado, tem misericórdia das nossas vidas. Uma pessoa que está há 38 anos esperando, e não usa aquele versículo, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, 38 anos, gente. E ele diz, Senhor, eu estou aqui há tanto tempo. Quase ele diz assim, eu já estou acostumado nessa vida. Eu já estou acostumado a essa situação. Com certeza o povo ia lá, dava comida, né? Levava uma comida para o pessoal comer, né? Levava a cesta básica. Fazia as ações que tem que ser feita. E ele estava simplesmente lá acomodado. Nós não podemos ficar acomodados em cenários caóticos, em situações a qual tentam nos paralisar. A acomodação, amados, é terrível. A acomodação não vai trazer cura, não vai trazer milagre, não vai trazer transformação. Nós temos que ter uma resposta para Jesus. Quando ele pergunta assim, você quer ser curado? Você tem que dizer, sim, Senhor, eu quero ser curado. Você quer ser transformado? Sim, Senhor, eu quero ser transformado. Porque senão nós vamos passar anos buscando às vezes a face de Deus, ou estando na igreja, e a gente não vai receber o milagre, porque a gente está todo dia, mas a gente não tem uma resposta para Deus. Qual é a sua resposta para Deus hoje? Qual é a sua resposta de mudança, de transformação? Não, Deus, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser curado, Deus, da prostituição, do adultério, da avareza, da mentira, da fofoca, eu quero ser curado, Senhor. Sabe, da deficiência de não poder andar, de não me mover, eu quero ser curado, Jesus, eu quero receber o milagre para que todos vejam que o Senhor é Deus na minha vida, porque Jesus entrou naquele lugar e Jesus está na sua vida, Ele está em você para trazer cura, transformação, milagres extraordinários, mas você precisa agir a sua fé. Jesus, Ele aparece para nós de múltiplas formas, amados, porque Ele é gracioso em tudo que Ele faz, e Ele nos faz perguntas, muitas das vezes que nós não temos resposta. Você sabia que Ele nos dá coisa que a gente não aceita? A gente não aceita. Às vezes Ele te dá dom, te dá ministério, né? Promoções, e você não recebe. Por que a senhora diz isso? Porque eu já fiz muito isso. Aí eu fui sofrer as angúrias, né? E dizer, Senhor, tá bom, Senhor, eu aceito, Pai, eu aceito, Deus. Eu quero ser curada, me tira desse medo, Pai, em nome de Jesus. E nós temos medo. Será que esse homem, ele não tinha medo de andar? Ele já não estava não somente com as suas pernas atrofiadas, mas com a sua mente atrofiada, dizendo assim, aqui não tem mais nada para mim, é isso aqui mesmo. Não vos conformeis com esse mundo. Não nos amoldeis aos padrões desse mundo. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente. Paulo fala isso em Romanos. Paulo fala para nós, sabe, não nos conformarmos com esse mundo. Para nós termos a nossa mente transformada. O que o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, o coach fala sobre os nossos pensamentos, amado, Paulo já falava. Pense nas coisas do alto, pense nas coisas que são boas. Não seja atrofiado, pensando que você nunca pode se levantar e ter uma vida melhor, uma vida extraordinária, porque Cristo, Ele pode entrar e mudar qualquer cenário. Você só precisa agir a sua fé, porque hoje você está diante de Cristo. Hoje você está diante do Senhor da sua vida. Não porque você está na igreja, mas porque você tomou a decisão de vir à igreja. Então, se você tomou a decisão de vir à igreja, de chegar nesse lugar para ouvir a palavra de Deus no culto, com certeza o Espírito Santo, ele já falou com você lá na sua casa. Ninguém chega na igreja meramente por chegar. Ninguém chega na igreja porque hoje é domingo, ele acordou bonitinho, vai pegar a melhor roupa dele e vai chegar no culto. Não, nós chegamos na igreja, na presença de Deus, porque o Senhor nos trouxe para esse lugar. Ele nos conduziu para esse lugar, porque esse é o nosso lugar de morada, essa é a nossa habitação. Nós fomos criados para habitar nesse lugar de comunhão, de presença com Deus. Nós fomos criados para ouvir Deus na nossa vida. Por isso que às vezes as coisas elas não funcionam, elas estão atrofiadas, porque muitos não entenderam que eles precisam ouvir a voz de Deus. E quando Ele pergunta assim, ei, o que tu quer que eu faça na tua vida? No mínimo você vai ter uma resposta pronta. Eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser livre, eu quero ser usado. Seja ousado em nome de Jesus e diga tudo para Deus. Não seja um argumentador.
Não argumente, sabe? Porque argumentar é falta de fé. Quando nós argumentamos para o Senhor, nós estamos dizendo que Ele não pode fazer. Quando Jesus entrou no cenário, Ele entrou com um propósito. Ou será que Ele não conhecia aquele lugar? Ele sai de uma festa e Ele vai para lá. Simplesmente Ele entra lá e Ele vai diretamente com um homem. Sendo que havia muitas pessoas naquele lugar. Era um lugar comum para os que estavam doentes chegarem lá. Se você não entender que você precisa agir a fé e não olhar para o que você está vivendo, mas olhar para Cristo, você vai ficar parado. Parado, deitado no mesmo lugar, esperando que as coisas aconteçam. Ou esperando que alguém tenha pena de você, que alguém tenha dó de você. Que alguém faça por você aquilo que você precisa fazer hoje por você. Se levantar, pegar a sua cama e tomar uma decisão de andar. E eu não estou falando isso no literal. Aqui não tem ninguém que não está andando. Eu estou falando isso no espiritual. Em alguma área da sua vida que você precisa decidir se levantar. Que você não precisa, sabe, esperar que nada mais aconteça. Você está em Jesus, Jesus está em você, e eu vou tomar a decisão de dizer: Jesus, me ajuda a sair daqui. Me ajuda a viver um milagre incomum. Talvez um milagre que ninguém nunca viveu, mas eu preciso viver. As maiores curas que as pessoas precisam não são físicas, elas são emocionais e espirituais. Precisam enxergar a capacidade e o potencial que cada um carrega de fazer coisas extraordinárias. Eu não estou falando coisas extraordinárias ministerialmente, coisas extraordinárias para Deus. Não estou falando do sobrenatural. Eu estou falando de coisas seculares que nós precisamos fazer. O espiritual é algo que você precisa se mover também. Mas hoje eu quero falar sobre você se mover em outra área da sua vida, que talvez esteja atrofiada. Talvez você nunca viveu coisas maiores e coisas melhores porque você nunca decidiu levantar. Levantar e dizer assim: eu posso, eu consigo, vai dar certo. Vamos repetir, diga: eu posso, eu consigo, vai dar certo. É isso que você tem que falar para você mesmo. Às vezes nós ficamos esperando que alguém fale, que alguém diga: ei, você tem que levantar. É muito bom ter pessoas que nos motivam, sim ou não? Mas amados, mas todos os dias será que vai ter alguém que vai nos motivar? Todos os dias será que alguém vai precisar nos levantar? Todos os dias a gente vai ficar esperando? Não, não, Senhor, é porque sempre chega alguém na minha frente. Levante mais cedo. É porque eu não dou conta, eu vivo cansado. Eu já estou aqui há tanto tempo, tá bom. Você já viu aquela frase que as pessoas dizem assim: eu estou como Deus quer? Alguém já ouviu essa frase além de mim? Aí você começa a observar como Deus quer. Paralisado. Não vivendo nada físico ou espiritual. Prostrado. Deitado sem se levantar, sem mover uma palha. Será que realmente é o que Deus quer para a nossa vida? É o que o Senhor tem para nós? Ele disse: ó, eu vim para que tenham vida e tenham o quê? Vida em abundância. Sim ou não? É a palavra de Deus. Então eu vou ter essa vida em abundância. Eu vou buscar essa vida em abundância. Eu vou me levantar para ir atrás dessa vida em abundância. Eu não vou ficar olhando para a circunstância. Porque, amados, olhar para a circunstância vai te matar. Vai te atrofiar. Vai te impedir de andar. O mal de muitas pessoas é olhar para a circunstância. A culpa é do governo. A culpa é do presidente, é do prefeito, é do vereador. Só que muitas das vezes nós não estamos fazendo a nossa contribuição por nós mesmos. Você sabia disso? A gente não contribui conosco mesmo. Porque a gente sempre tem que responsabilizar alguém.
O espírito do vitimismo, a falta da cura emocional, a falta da paternidade, de se estabelecer em Deus, de olhar para o que o Senhor pode fazer e fica olhando o ambiente. O ambiente influencia? Sim. Mas Jesus está na sua vida. Se Jesus está na sua vida, você vai entrar num ambiente, o ambiente não vai influenciar você, você vai influenciar o ambiente. Porque Jesus está na sua vida e Ele operou milagre num cenário caótico. Não tinha esperança, não tinha expectativa de vida naquele lugar. Todos lá estavam doentes, ou seja, era algo generalizado. Era algo realmente que não tinha como haver mudança e transformação. Mas se ele tivesse respondido de imediato a pergunta de Jesus, ele teria sido curado mais rápido. Eu quero que você responda de imediato as perguntas que Jesus ele tem feito na sua vida. Onde você quer chegar? Qual o seu projeto de futuro? Qual o seu sonho? Uma vez eu perguntei para uma mulher qual o sonho dela. Ela disse: eu não tenho sonho. Rapaz, falei: quantos anos a senhora tem? 42, é, Gileide? 42 anos, não tem sonho. Vixe, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Jesus perguntando: qual o seu sonho? Oh Deus, o meu sonho, Pai, é pregar na África. Jesus, o meu sonho é ir na Disney. O meu sonho é ir em Dubai, Jesus, me leva, Jesus. Não vou dizer, não tenho sonho, porque eu já vou fazer 43 anos, quinta-feira, vi gente, meu aniversário. Vou dizer que eu não tenho sonho porque eu já estou velha, já sou vó. Negativo, mas agora que eu tenho muita coisa para viver, Jesus vai me fazer viver todas essas coisas, porque não é ninguém que vai me impedir, não é o cenário caótico, não é o governo, não é o presidente, não é nada, não é ninguém, é aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, porque no meio do cenário Ele vai operar milagre. Não é o cenário que vai ditar, é você. Você vai ditar o cenário. Pastor, eu fui criado num cenário impróprio. Não tem problema. Jesus está na sua vida. Bata assim, fala assim: Jesus está na minha vida. Jesus está com você para te dar a direção que você precisa, para trazer a cura que talvez você nunca nem falou para Ele que você precisa, para trazer a transformação que talvez você nunca disse para Jesus que você precisa. E talvez faz anos que você está na igreja, faz anos que você busca o Senhor, mas quando você sai da igreja, você chega num cenário e a sua fé se acaba. Diga misericórdia. Glória a Deus, irmão. Muitas pessoas responsabilizam pessoas e lugares por não serem curadas. Só que a gente tem que aprender a sermos resilientes, sabe? Não absorver aquilo que nos faz mal, aquilo que nos impede de andar, aquilo que nos impede de viver o nosso sonho, de viver o projeto de Deus para as nossas vidas. Porque se a gente não aprender a sermos resilientes, a gente vai absorver tudo. Se você pegar uma esponja e você deixar ela dentro de uma vasilha com água e sabão, você vai ver que essa esponja ela apodrece muito rápido. Mas quando você terminar de lavar a louça, se você pegar a esponja, você apertar, tirar toda a água, deixar ela num lugar seco, está tudo certo. E ela volta ao normal. Mas nós não aprendemos sobre resiliência, sobre cenários que são caóticos, mas eu não vou, me contaminar com o cenário. Eu vou pegar a minha cama, vou levantar e tchau. Você está esperando o cenário mudar? O cenário não vai mudar. Tem gente que quer ir embora, né? Eu quero ir embora dessa cidade, porque se eu for embora dessa cidade, a minha vida vai mudar, a minha vida vai melhorar, porque nessa cidade eu fui ferida, eu fui machucada, eu fui maltratada, então eu vou me embora da cidade. Ele vai embora da cidade, uma mochila na costa, uma bagagem emocional na costa dele. Porque o problema não é a cidade. O problema não são as pessoas. O problema é o que você está absorvendo. O problema é que você não quer se levantar. Você quer ficar acomodado no cenário. Porque é cômodo. É mais fácil a gente olhar para aquilo que está acontecendo. Isso aqui, tem como não. Esse cara faltava dizer assim para Deus: você não está vendo, não? Você não está vendo que eu não ando? Você não conhece esse lugar aqui, não? Como é que eu vou chegar lá? Eu nem ando. Eu sou aleijado.
Eu estou deitada aqui nessa cama porque eu não ando. Então eu não consigo chegar lá quando a água se agita. Tem gente que tu dá uma solução e ele te dá 2 problemas. Diga misericórdia. É verdade, amados. Tu dá uma solução para ele te dar 2 problemas. O que eu faço, pastora? Corre dessas pessoas. Não dá a solução. Uma hora ele vai aprender. Uma hora ele vai entender. Uma hora ele vai dar uma resposta para Jesus. E a resposta vai ter que ser uma resposta positiva, porque não é possível que a pessoa não vai se cansar de ficar anos e anos deitado, anos e anos esperando o milagre acontecer, anos e anos esperando que alguém olhe para ele. Como você quer que alguém olhe para você se você não está se olhando? Se você não está enxergando a capacidade e o potencial que foi depositado em você. Jesus, ele nem olha para o argumento daquele homem, ele diz, olha, levanta, pega a tua cama e vai-te embora daqui. Ele não diz vai-te embora, né? Ele disse anda. O homem sai de lá. Os fariseus religiosos, né? Quem te curou? Não sei. Porque eles estavam preocupados com quem tinha curado o homem no sábado, né? Porque sábado não podia acontecer cura. Podia andar com cama espalhado pelo meio da cidade. Quem te curou? Depois Jesus aparece para ele na sinagoga, ele vê quem era Jesus, ele conhece o Senhor. Jesus não está nem aí, amado, para o argumento. Jesus não está nem aí para o seu argumento, para a sua desculpa esfarrapada. Quanto mais a gente dá desculpa para Deus, mais nós prolongamos o processo. Nós só vamos conseguir prolongar o nosso processo, nos adoecer, nos ferir, nos machucar, porque a gente está responsabilizando pessoas, ou coisas, ou até mesmo cenários. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. E Deus, ele não lida, sabe, com acusação e condenação. Deus lida com libertação, com transformação, com mudanças de vida. Deus lida com isso. Então, quando eu chego para Jesus e eu preciso de uma mudança, de uma transformação, de uma cura, é diferente do que quando eu chego para Ele e eu argumento. É completamente diferente. Eu tenho que dizer como Jó: Senhor, eu sei que Tu podes. O Senhor vive, Tu és o meu Redentor. Isso aqui vai acabar. Isso aqui não vai me matar. Isso aqui não vai me destruir. Muito pelo contrário, vai edificar, vai solidificar a minha vida. Eu não sei quantos anos você tem hoje, mas está na hora de você se levantar. Está na hora de você sair, sabe, do cenário caótico. Gente, talvez o cenário nunca vai mudar. Vão continuar muitas pessoas doentes, pessoas cegas, que não estão enxergando, mas você está em Jesus, você está enxergando. Pessoas enfermas, você não está enfermo, você está em Jesus. Jesus precisou mudar o cenário para ter cura? Ele entra no meio do cenário. Olha que coisa extraordinária. Ele entra no cenário. E ele diz: olha, te levanta daí, cara. Sacode quem está perto de você e fala: te levanta. Te levanta. Animado, gente. Vocês não estão animados, não. Te levanta. Sacode a pessoa aí. Te levanta. Te levanta em nome de Jesus. Levanta e anda. Por que levanta e anda, pastora? Porque você vai sair do cenário caótico e as pessoas vão ver que Jesus operou um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Você vai dar a volta por cima. Você não vai ser mais um aleijado, atrofiado, que não consegue mais andar. Você vai andar, vai pegar a sua cama e toda a sociedade vai ver: essa pessoa recebeu algo de Jesus, essa pessoa foi mudada, essa pessoa foi transformada, porque ela decidiu se levantar. Jesus deu uma palavra e você tem uma palavra de Jesus hoje. Você tem essa palavra dentro de você. Então não é a circunstância que está te parando. Coloca aqui a mão na sua mente. Diga: em nome de Jesus, eu recebo renovação de mente. Diga: toda acusação, toda condenação, eu não aceito. Eu rejeito agora.
Em nome de Jesus. Amém? Você não vai precisar mudar de cidade. Você não vai precisar mudar de casa. Você não vai precisar mudar de igreja. Você não vai precisar mudar de célula. Porque você é o problema. Diga misericórdia. Tem gente que muda de igreja. E muda de célula. E muda até de religião. Que é pior ainda. Só que nada muda. Porque o problema não é a igreja. Às vezes é a religião. O problema é que a pessoa não quer se levantar. Ela não quer andar. Ela não quer receber aquilo que Jesus está liberando sobre a vida dela. Ela está presa ao cenário. Só que o cenário nunca ia mudar, porque aquilo lá foi criado para acontecer o que acontecia naquele tempo. As pessoas que eram doentes, elas iam ficar lá. Será que a gente vai esperar o cenário mudar, as pessoas mudarem? Porque tem o tal, né, de se o fulano mudar, nunca mais você vai repetir isso. Por isso que casamento se destrói. Porque a pessoa diz, eu vou ser feliz no dia que meu marido mudar. Será que não é tu que é o problema? Será que não é você que precisa realmente ter uma estrutura em Deus? Será que realmente a gente não precisa olhar para o Senhor? Porque, mas se a nossa felicidade depende de alguém ou de algum lugar, a gente está muito raso. Não é verdade? Se o nosso contentamento, a nossa alegria, ela vai estar em alguém, e eu vou te dizer, você vai ser frustrado muitas das vezes por quem você espera. Nós estamos muito rasos em Deus. E nós precisamos estar profundos em saber que Ele é Deus e Ele preenche todas as lacunas da nossa alma. Que não é porque eu fui criado numa situação difícil que eu tenho que andar, né, prostrado, humilhado, deitado sem me levantar para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Não é assim. Se o meu pai ou a minha mãe me abandonaram, mas o Senhor, meu Deus, Ele nunca me abandonou. Ele nunca me deixou. Pai de órfão, né? Ele é o pai do órfão, da viúva e do necessitado. Então eu não preciso ficar alimentando dores, porque dores são alimentadas. As dores muitas das vezes são alimentadas dentro da alma, dentro do coração, né? E a pessoa vai só reproduzindo aquilo, né? E ela vai paralisando, né? Medos, né? Medo de avançar, medo de romper, medo de viver o que Deus tem preparado para a vida dela. E esse medo ele vai passando, amados. E a pessoa não consegue se mover. Não consegue dar um passo. Não cria os seus filhos para terem medo. Já pensou tu criar o teu filho, né? Para ter medo? Você tem que ter cuidado, mas não criar para ter medo, né? Ensine os seus filhos. Ensine ele no mercado, ensine a usar dinheiro, a usar Pix. Ensine tudo para os teus filhos, que você puder. Não crie ele para ter medo. Já pensou? Um adolescente de 16 anos não sabe fazer uma compra. Não sabe lavar uma louça, porque o pai e a mãe não ensinam. Não sabe fazer nada. Medos. Abandonos. Rejeição. Todos nós carregamos de alguma forma isso. Só que a gente não pode se apegar a isso. A gente não pode fazer disso, né? A nossa cama confortável, né? Deitar nela confortavelmente. Ah, porque eu sofri muito quando eu era criança. Você sofreu, você não sofre mais. Você tem a decisão de viver coisas extraordinárias. Você tem a decisão de pegar e sair, ó, e dizer assim, não, eu vou andar, eu vou procurar ser alguém inteligente, eu vou procurar fazer coisas maiores e coisas melhores. A minha felicidade não depende do meu passado, não depende da mudança, da transformação, depende de mim. Aquilo que eu preciso depende de mim. Você já pensou, mas confortavelmente deitada na cama da infelicidade lá, porque alguém é culpado? Me faltou brigar com Jesus, né? Não posso chegar lá, não consigo chegar lá. Não diga que você não consegue, diga que você consegue. Diga que você pode, em nome de Jesus. Eu lembrei de uma moça que veio para o encontro com Deus. Pai, quando essa mulher chegou aqui, me deu vontade de mandar ela voltar para a casa dela. Porque ela estava tão triste que até a tristeza ela perdia para ela.
Acho que a Daniel vai lembrar de quem é. Falei, rapaz, esse pessoal traz muitas pérolas para o encontro com Deus. E a menina começou a passar mal. E o pessoal já pensava que era demônio. Rapaz, isso não é demônio, pelo amor de Deus. Vamos lá conversar. Todo pastor é um pouco psicólogo. Uma festa na minha vida me fazer psicologia logo. Vai lá conversar 30 minutos com a mulher. Quando essa mulher saiu daqui, ela saiu rindo. Alegre. Gente, alegre a mulher saiu. Falei, indivíduos, eu não queria vir, né? Está bom. Jesus transformou a vida dessa mulher. Gente, completamente. Deus fez uma reviravolta. Mas preste atenção. Deus não tirou ela do cenário da casa dela, do cenário caótico que ela estava vivendo. Ela ficou um tempo lá ainda. Só que ela foi restaurada, sabe? Sabe o que mudou a vida dela? Foi quando ela se tornou alegre. Foi quando ela decidiu se levantar. Foi quando ela decidiu abandonar a cama, abandonar, sabe, o processo de dor, porque ela tinha perdido isso, porque ela tinha perdido aquilo, porque o marido isso, porque o marido aquilo, porque ela não tinha um filho, porque ela não tinha, não sei. Meu Deus do céu, era cansativo ouvir tudo que ela não tinha. Mas ela tinha tantas outras coisas boas que ela poderia olhar, ela não conseguia olhar. E quando ela veio para o encontro com Deus, que ela olhou todas as coisas boas que ela tinha, o semblante dela ficou alegre, ela ficou alegre, e a gente já não precisava mais carregar ela no encontro. Ela mesma já ia lá, já falava com a gente, já abraçava a gente, já agradecia a gente por tudo que tinha acontecido lá, porque ela entendeu que Jesus tinha entrado na vida dela para mudar tudo. Acabou a depressão, acabou a ansiedade, acabou tudo, amados. O cenário não destruiu e ela achava que a culpa era da cidade. Pobre Tomé Açúcar, né? Meu Deus. Culpada Tomé Açúcar, não tem oportunidade, não tem isso, não tem aquilo. Ei, pare com isso, em nome de Jesus. Existem muitas oportunidades aqui, oportunidades boas. Aqui é uma terra aproveitosa, uma terra que manda leite e mel, uma terra abençoada. Uma terra de fartura. Uma terra onde Deus pode sim te abençoar. Você só precisa olhar e dizer assim, eu vou ser abençoado. Você tem que praticar as palavras de bênção na sua vida. Dizer assim, eu sou abençoado, eu vou ser abençoado aqui nesse lugar, eu sou próspero. Gente, nós somos muito prósperos. Vai para fora aí, vai para o sul. Coisa boa quando tu posta uma pupunha lá fora, o povo fica morrendo de inveja. Pupunha, açaí. Rapaz, quem está fora é doido para morar aqui. E a gente mora aqui e tem muitos que dizem que não é abençoado. Você já pensou? Que não tem fartura. Tudo é uma mentalidade. A mentalidade desse homem estava destruindo ele. Estava dificultando todas as coisas, porque quem não sabe o que quer, qualquer lugar sabe. Você sabe o que quer? Hoje você tem um alvo estabelecido. Quem sabe hoje Jesus não apareça para você e pergunta assim, ei, tu quer ser curado? Não seja prepotente de dizer assim, eu não preciso ser curado de nada. Todos nós precisamos de cura, de libertação, de transformação. E a gente tem que dizer onde a gente quer ser curado. Ah, Senhor, tem como eu ser curado? Não, porque quando eu chego na minha casa está um caos. Como é que o Senhor quer que eu seja curado, Senhor? Se o Senhor não transforma o meu esposo, se o Senhor não transforma minha mulher, se o Senhor não transforma meu filho, se o Senhor não liberta, como é que o Senhor quer que eu seja curado, Pai? Não tem como não viver esse estresse todo dia. Se o Senhor não muda a vida dessas pessoas, Pai, não tem como. Lá no meu trabalho, se eu não ver o que acontece no meu trabalho, não tem como, Jesus. Não tem como eu não sofrer essa dor. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, minha mãe me deu, Pai. Eu não fui nem criado pela minha mãe, nem pelo meu pai. Diga, está repreendido todo espírito de argumento, em nome de Jesus. Ah, não tem como eu prosperar. Você não está vendo como está a economia do Brasil, Senhor? Você é dono, você é filho do dono do ouro e da prata. Você é filho dele. Quais são as palavras que você está liberando sobre a sua vida? Para onde você tem olhado? Para Jesus ou para o cenário? Você é filho de Deus ou não é? Sim ou não? Sim. Deus pode fazer o impossível acontecer? Qual é o seu impossível hoje? Que você quer que Deus ele transforme? Vai começar por você. Deus poderia chegar lá em massa, todo mundo ser curado.
Mas ele faz uma pergunta para o homem, porque o homem precisava sair do cenário. Muitas vezes o cenário não vai mudar, porque Deus quer que a gente se levante e saia do cenário. E vão dizer assim: alguém fez algo na vida desse homem. Quem foi esse que curou ele? Quem foi esse que fez ele andar? Você já pensou você ser a pessoa que vai se destacar no meio dos seus? Você ser a diferença no meio de toda a sua família, de todos os seus familiares? Você ser aquela pessoa que foi tão curada que vão dizer assim: não, não é normal. Não, não é natural. O que aconteceu com essa pessoa? Era amargurada, era fria, não era próspera, mas aconteceu alguma coisa. O que aconteceu o que aconteceu na tua vida? Quem mandou tu pegar essa tua cama e tu andar? Foi um homem. Depois o homem aparece para ele e diz: foi Jesus. É assim que Deus ele quer que a gente, amado, se comporte. Que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: aconteceu algo, e foi algo que não foi da terra. Aconteceu algo, e foi algo extraordinário. Sabe aquilo que parece impossível até para você? Talvez você recebeu palavras de maldição. Talvez você recebeu palavras que te deixaram sem coragem, sem ânimo. Mas hoje eu quero te convidar a olhar somente para Jesus. A não querer, não se esforçar para mudar ninguém, para mudar nenhum cenário, a não se esforçar para nada disso, mas para olhar e dizer: Jesus, Ele pode fazer o impossível acontecer na minha vida. Não importa o cenário que eu estou hoje, Jesus pode entrar no cenário e transformar tudo em mim e fazer eu sair de lá. Você tem que sair, senão, amados, você vai ficar preso lá. Não fique preso. As pessoas sofrem por coisas que elas ouvem, né? Palavras difíceis, palavras duras. Por favor, não absorva essas palavras. Não absorva o que você talvez ouviu a sua vida toda. Não absorva o que você talvez viveu o cenário, sabe, caótico. Escute o testemunho da Daniel. Escute mesmo. Só não leve cuscuz para ele comer, tá? Por favor. Escute o testemunho dele. Você vai ver que o Adoniel, ele saiu do cenário totalmente contrário, se tornou totalmente contrário ao cenário, e ele mudou o cenário depois. Olha só como é que Deus ele faz, né? Pega a pessoa, transforma, tira do cenário, depois a pessoa volta para o cenário e muda tudo. Porque é assim que Deus ele faz, amados. Deus não precisa de nada perfeito, de nada no lugar para trazer cura e transformação para nossas vidas. Ele precisa que a gente se levante. E hoje Ele está dizendo para você: se levante, em nome de Jesus. Sabe, pegue a sua cama e ande. Ande, porque você tem muita coisa boa e coisa boa para viver. Você não está preso a nada não, você não está amarrado não, em nome de Jesus. Você é livre, livre para viver o propósito do Senhor. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem está te fortalecendo hoje, é Deus ou é o cenário? Em nome de Jesus eu creio que é Deus. Quero que você fique de pé no seu lugar. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Verdade, Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos aí. Por um momento eu quero que você traga à sua memória cenários que você já viveu um dia. Talvez cenários de dor, de tristeza, de palavras difíceis. Mas você vai ver Jesus entrando no cenário da sua vida, para você ser totalmente curado, totalmente livre. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus, Pai. O Senhor está nesse lugar. E Ele está na sua vida também.
Porque a igreja não é um prédio, a igreja somos nós. Nós somos a igreja do Senhor na terra. Nós somos templo e morada do Espírito Santo para as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Glória a Deus. Com seus olhos fechados, comece a se ver quando você era uma criança, quando você ainda morava na casa dos seus pais, ou quando você morava com a pessoa que um dia te criou. Talvez você ouviu muitas palavras duras, muitas palavras negativas. Talvez você foi colocado de castigo. Talvez você foi colocado em quarto escuro. Te negaram comida. Talvez a vida foi muito dura com você. Talvez você pense que tudo que você está vivendo hoje, você está vivendo porque Deus está te castigando. Talvez você esteja se condenando, se acusando. Meu Deus. Mas se veja Jesus segurando na sua mão e Ele te tirando desse cenário de dor, de tristeza, de rejeição, de palavras negativas, de afrontas. Veja Jesus segurando na sua mão e dizendo: filho, filha, eu sou contigo. Eu sou contigo para te fazer andar e viver coisas maiores, coisas melhores, coisas extraordinárias. Veja Jesus operando na sua vida, Jesus te amando, cuidando do seu coração, Jesus te guiando. Ele está com você. Quando Ele entra naquele lugar, Ele entra diretamente para falar com aquele homem e dizer: te levanta. Meu Deus, Jesus está dizendo para você: se levante. Se levante para você viver o extraordinário. Se levante para você realizar os teus sonhos. Não importa se você foi abandonado, se você foi rejeitado, se você foi traído, não importa. Jesus está dizendo para você se levantar, para você não ficar mais parado nessa dor, nessa decepção, para você não ficar prostrado pelas palavras que um dia foram lançadas. Jesus está dizendo para você sair desse cenário e viver coisas extraordinárias, coisas maiores que Ele tem para a sua vida. Jesus está te tirando desse lugar de dor, de tristeza, de decepção, e te levando para um lugar onde você vai ter um encontro real com Ele. Você vai saltar de alegria, você vai ter paz no seu coração. Você não vai mais estar atrofiado sem poder fazer nada, porque as circunstâncias não vão te paralisar, porque maior é aquele que está na sua vida do que aquele que tentou atrapalhar a sua vida, que tentou atrapalhar o projeto do Senhor na sua vida. Ele está com você e Ele está dizendo: não temas, filho, porque eu sou contigo, porque eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra, ou seja, com a minha mão poderosa, eu te sustento. Então comece a ver os seus sonhos sendo realizados, comece a ver o Senhor operando em você e através de você, comece a ver o testemunho extraordinário que você vai dar. Deus, toda escassez, ó Pai, toda memória de escassez, Pai, eu repreendo agora, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, todo medo, Pai, de passar fome, Pai, de sofrer necessidade, Pai, eu repreendo, Deus, agora em nome de Jesus, ó Pai. Deus, eu anulo toda palavra de maldição, Pai, tudo que tem atrofiado, Pai amado, o Teu povo, Pai, que tem impedido eles de romper, Deus, eu repreendo em nome de Jesus, ó Pai, toda palavra, Deus, maldita, Pai, seja quebrada, Pai, seja desfeita, Pai, da palavra de fracasso,
de derrota, Pai, tudo que ecoa, Deus, do subconsciente, Pai, mas em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro, Deus amado, sobre a vida dos meus irmãos, a Tua paz, ó Deus, a Tua prosperidade, Pai. Declaro, Deus, que eles terão os Teus sonhos, Pai, e que eles usarão palavras, ó Deus, positivas, Pai, palavras que vão elevar a vida deles, ó Pai, a níveis maiores, ó Pai, a níveis, ó Deus, melhores, Pai, não somente na Tua presença, Pai, mas nas áreas, ó Pai, que eles são impedidos de prosperar, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno teme ao ouvir a tua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há que temer, Senhor. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Guardar, Senhor. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso esta batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Tu me guardas, Senhor. Oh Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Não temo as ondas da tempestade.
Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há que temer. Tu me guardas. Aleluia, Deus. Tu me guardas. Glória a Deus. Coloca a sua mão na posição de receber. Glória a Deus. Aleluia. Vem cá, Sueli. Glória a Deus. Aleluia. Você crê que você está recebendo tudo que Deus tem para a sua vida? Deus te deu capacidade. Você está tendo capacidade para receber, para viver coisas extraordinárias. Existe uma força dentro de você, sabe? Uma força que vem de Deus. Uma força que não é sua, mas que é do Senhor. E que vai te fazer, sabe, andar. Não somente andar, mas mostrar para as pessoas que existe um Deus na sua vida que cura de você. Glória a Deus. Vem cá, João Pedro da Rabina. Glória a Deus. Levante sua mão para cá, ore pela Sueli. Glória a Deus. Deus é pai do órfão, Sueli. Deus cuida de você. Deus cuida da sua casa. E Deus, Ele cuida da sua família. E Ele diz, não se preocupe, porque cada dia Deus, Ele envia a provisão que você precisa. Todos os dias Deus, Ele vai enviar a provisão que você precisa. Não preocupe o seu coração, porque Deus não é como os homens. Ele é um Pai cheio de amor, um Pai cheio de bondade e um Pai cheio de misericórdia. Deus, Ele sempre te surpreende, sempre. É incrível como Deus, Ele te surpreende. E todas as vezes Ele consegue te surpreender. Todas as vezes que Ele faz algo na tua vida financeira, Ele consegue te surpreender, porque tu nem espera que Deus, Ele faça. Tu é contente com tudo que tu tem. Isso agrada o coração de Deus. Meu Deus. Mas Ele te convida a não olhar mais para o cenário. Ele te convida a você viver coisas extraordinárias. Porque o que Deus vai fazer na tua vida, Sueli, não vai ter mais surpresa, porque vai ser comum. Vai ser comum o que vai acontecer na tua casa, o que vai acontecer na tua família. Vai ser comum. Existe uma prosperidade que vem através da tua vida, e o Senhor já falou isso contigo. E através de você, mas às vezes tu tem medo de pedir, medo de estar sendo egoísta, de pedir para o seu próprio contentamento. Mas existem muitos desejos, muitos sonhos no teu coração. E todos esses sonhos o Senhor, Ele é capaz de realizar. Todos esses sonhos o Senhor é capaz de realizar. Tudo isso Ele é capaz de fazer. Deus, Ele não quer só te dar surpresas. Deus, Ele quer que você olhe para Ele e veja como um Pai provedor de todas as coisas que você precisa. Pai, no nome de Jesus, ó Pai. O Senhor, Deus, conhece, Pai, sabe, Deus, o cenário, Deus, que a tua filha foi criada, Pai. O Senhor sabe, Deus, tudo que ela passou, Pai. Mas eu entendo, Deus, que hoje o Senhor quer curar, Deus, a vida dessa mulher, Pai. Eu entendo, Deus, que hoje o Senhor vai tirar, Deus, tudo isso.
Aleluia. Glória a Deus. João Pedro. Deus me fala de uma inteligência, de uma capacidade que Ele te deu. Você é muito inteligente e muito capaz de realizar coisas extraordinárias. O Senhor diz: não tenha medo de executar as coisas que Deus Ele coloca no teu coração. Usa a inteligência que o Senhor Ele te deu. Usa a força de inteligência, de sabedoria que o Senhor derramou dentro de você para fazer coisas grandes para Deus. Meu Deus. A pobreza te deixa indignado. E tu tem sonhos grandes dentro do teu coração. E às vezes tu acha que são pecados esses sonhos. Mas o Senhor diz: sonha alto, sonha grande. E te alinha com a vontade do Senhor. Te alinha com a vontade de Deus. Porque assim como você almeja os lugares altos, o Senhor também quer usar a tua vida para te colocar em lugares altos, para ministrar o coração de outras pessoas. Pai, toda a prosperidade que o Senhor tem para a vida desse homem, Pai, a prosperidade que vem do alto, Pai, a prosperidade, Deus, que vem do Senhor, com a capacidade que o Senhor já derramou sobre a vida dele, sobre a mente dele, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, se ele cresceu, Deus, ouvindo que a prosperidade não é de Deus, mas eu declaro, a prosperidade, ela é de Deus, ela vem de Deus, ela vem do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para tudo que tu for executar. Deus não é contra a prosperidade, Deus não é contra o dinheiro, Deus é contra o amor ao dinheiro, mas existe algo no teu coração que é ajudar pessoas, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, que a mente dele venha ser tomada pelo teu Espírito e pela tua presença, Pai amado, e ele execute, Deus, as grandes coisas para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, alinha aqui a tua vontade, Pai amado, no coração dele, Pai. Fala com ele, Pai. Deus, ele vive, Pai, e trabalha em um cenário onde muitas pessoas precisam ser ajudadas, Pai, onde muitas pessoas precisam da inteligência e da sabedoria, Deus, que o Senhor deu para ele, Pai. Ele está naquele lugar, não é à toa. O Senhor não te colocou naquele lugar à toa. O Senhor te trouxe para também a sua toa. Ele te trouxe para te ensinar muitas coisas, porque um dia Ele te levará daqui para lugares altos, para lugares maiores, como tu tem sonhado, como tu tem pedido, porque também a sua é só um tempo de você ajudar pessoas, de você ministrar sobre a vida de pessoas com a inteligência e a sabedoria e a capacidade que o Senhor te deu. E isso não é soberba do seu coração, porque você sabe como fazer, você sabe o que fazer, então faz como se fosse para mim, porque muitas pessoas vão chegar pedindo ajuda. Ajuda que para ti é tão simples, que para ti é tão pequeno, que na tua cabeça é tão pequena, mas quantas pessoas já chegaram naquela cadeira e já pediram para você ajudar elas? Aplicativo que é tão simples, quantas pessoas chegaram lá naquele lugar? O Senhor tem enviado, meu Deus, o Senhor tem colocado essas pessoas diante de ti para que você possa ajudar elas com a capacidade que Ele te deu, com a facilidade, entende, de aprender as coisas, de executar aqueles equipamentos que Ele te deu, essa facilidade, filho. Usa essa facilidade, elabora coisas extraordinárias. O Senhor diz: não tenha medo de expor as suas ideias, os seus planos, as suas estratégias. Não tenha medo, seja ousado. Entre nos conjuntos que tu sonha. O Senhor é contigo para te guiar, filho. O Senhor é contigo para fazer aquilo que Ele já planejou e colocou no seu coração. Pai, que Ele alimente muitos órfãos, Pai. Que Ele alimente muitos órfãos, Pai, com aquilo que o Senhor vai dar para ele, Pai. Deus, um dia ele soube o que é ser órfão, Pai. Ele sabe o que é, muitas vezes não tem um pai para suprir uma necessidade, Pai. Mas Deus, que Ele alimente os órfãos, Deus, que aparecer na vida dele, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E que Ele transfira, Deus, toda a sabedoria e inteligência, Pai amado, para as pessoas, Pai. Deus, que Ele seja o facilitador que muitas pessoas precisam, Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Usa ele, Pai, com essa capacidade, com essa inteligência, Pai. Usa ele nos projetos, meu Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai. Ele sabe o que fazer. Ele sabe como fazer, Pai. Então que Ele faça, Pai. Que Ele rompa, que Ele não tenha medo. Porque Deus é o teu Pai. Ele vai na frente para fazer todas as coisas que você precisa fazer. Seja ousado. Receba ousadia. Receba intrepidez da parte de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Todo programa que Ele precisa aprender, mas o Senhor que te ensina. É o Senhor que te dá a capacidade. Ele que abre, meu Deus, os teus olhos para que tu possa entender. Eu vejo muitas letras, muitos números, muitos programas, mas todos eles você é capaz de aprender para ensinar até pessoas que estão acima de você. Pai, em nome de Jesus, que o coração dele esteja guardado e escondido
Jesus, Pai. Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa, Deus, o teu povo, Pai. Abençoa as nossas vidas, Pai. Nós somos a nação mais feliz e mais próspera, Pai, dessa terra, porque nós temos o Senhor, Pai. Nós nos apropriamos, ó Pai amado, nessa noite, Pai, de curas, de milagres, que nós vamos viver, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu falar, não bata palma. Acabou, mas não terminou, viu? Acabou o culto, mas o louvor vai ficar, vai continuar. Nós estamos em um momento de oração, de intercessão pelo encontro. Se você quiser ir embora, você pode ir, não tem problema, mas a gente vai continuar aqui no nome de Jesus. Agora pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que a sua semana seja mais ainda abençoada em nome de Jesus. Que você realmente viva coisas extraordinárias, que você testemunhe da parte de Deus. Amém?